Vamos? Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos aqui hoje para a nossa oitava nona aula. Esqueci. Bom, a aula passada eu tinha ficado de terminar o comentário do livro A Ideologia Alemã. É um livro extremamente complexo, né? Até eu tenho assim muito estudo, muita leitura do marxismo, a gente apanha um pouco. Mas então eu quero hoje terminar aqui os comentários sobre aquele livro e iniciar falando de um livro novo, que hoje é a Sagrada Família, né? E vamos ver se vai dar tempo. Os meus manuscritos desse livro hoje, eles estão com 17 páginas. Mas eu falo um pouco mais rápido, agradecer vários canais parceiros e duas televisões, as maiores TVs de streamer, que é a TV 247 e a DCM TV. Ambas estão retransmitindo o meu curso, que neste momento é dado ao vivo por 10 canais e, ao mesmo tempo, páginas do Facebook, né? Então, agradeço aí a esses canais parceiros, né? Eu não poderia deixar de fazer uma propaganda. São dois livros, né, para quem gosta de marxismo e leninismo. Este aqui, o do Marx, já está na segunda edição, vou fazer a terceira, está vendendo muito bem. E esse aqui eu fiz a primeira edição, ele é maior, tem 400 páginas, esse aqui tem 288. Quem comprar os dois no site da minha editora, a parte com 2 P's, quem comprar os dois é uma promoção, ganha 10% de desconto. Então, claro, eu não vivo de escrever livro, mas se eles venderem, eu evidentemente fico feliz porque eu vou conseguir publicar. Tenho 4 projetos editoriais praticamente prontos, aguardando aí, então, recursos para financiamento, né? Bom, então vamos falar um pouco rápido da onde eu parei a semana passada. Eu falava de vários conceitos novos que surgem naquele momento filosófico, né, onde Hegel era o grande, ele morre em 1831, Marx e Engels eram meninos, não o conhecem, Feuerbach, né, provavelmente, não conheço a biografia dele, mas provavelmente eles devem ter se encontrado, porque Feuerbach é bem mais velho, era uma espécie de sucedâneo do Hegel, né? Era muito respeitado, era considerado aí, chamavam-se hegelianos de esquerda ou jovens hegelianos, que Marx e Engels integram esse grupo, mas depois rompem com ele, né? Isso que é importante num processo de evolução e crescimento político e filosófico, né? Nosso amigo Rogério, que cede o canal aí para fazer a transmissão, né, ao vivo e é compartilhada por vários outros, né? Bom, então eu falei do conceito novo que surge, o conceito de trabalho dentro da obra, nosso amigo Sidney, da obra de Hegel, que Marx e Engels, evidentemente, eles vão desenvolver bem mais do que o próprio Hegel, bem mais do que o Smith, né? Bom, aí surge um conceito novo, né, que é o conceito de alienação, que também
Marx vai desenvolver mais na sua obra O Capital, a partir de... Em 59, ele publica Os Grundisses, né, que é crítica da economia política, e já está amadurecida a sua teoria. Em 67, ele publica o volume 1 do Capital e nunca mais publica nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Quem faz isso é o Engels, publica o volume 2 e 3, e o Kautsky, no começo do século XX, publica o volume 4. Né? Então, o conceito de alienação em Marx é bastante distinto do conceito de Hegel, não é? Mas nós não vamos desenvolvê-lo aqui, apenas para registro que surge esse novo conceito nesse pensamento hegeliano, que ele é dialético, mas num estilo que diria assim, uma dialética muito primitiva, né? Quase que nem é dialética. Né? Bom, Hegel também levanta um novo conceito, que é o conceito de contradição, né? Que vai, para ele, sendo uma espécie de um motor do movimento real, contradições. Quem também, no marxismo, vai desenvolver muito isso, já no século XX, é Mao Zedong. Eu tenho o livro dele sobre as contradições, né? Onde ele vai levantar a contradição interna, externa. Marx também trabalha com contradição interna e externa. Né? Ele vai dizer que para um sistema socioeconômico, quando ele vai chegando ao seu fim, o que é mais preponderante, a contradição interna ou a externa? Marx não tem dúvida que é a contradição interna, né? Mas tem marxista como Paul Suisse, por exemplo, num debate histórico que ele fez com Maurice Dobb, ele disse que as contradições externas levaram, por exemplo, no caso, o feudalismo ao fim. Já Maurice Dobb, não, da minha visão, mais marxista, que foram as contradições internas no sistema feudal que o levaram à sua destruição. Não deixa de levar em conta também as contradições externas. Né? Marx vai desenvolver, né, o que ele denominou, no caso, né, Hegel, abre aspas, anatomia da sociedade civil, né, que vai depender diretamente da ideologia para que tenha essa abordagem, anatomia da sociedade, né, da sociedade civil. Isto pelo fato de que é feita uma relação direta com o conhecimento dessa anatomia com as condições materiais que são apresentadas. Então, o pensamento marxista, já expresso na ideologia alemã, ele vai, então, caminhando para uma materialidade do mundo, vai se distanciando do materialismo, vamos pôr entre aspas, de Hegel, né? Que é um materialismo muito rudimentar. Né? Bom, o rompimento ideológico e também filosófico que Marx vai ter com os clássicos, ele não acontece de forma abrupta. Né? Eu me lembro, o primeiro artigo que eu escrevi na vida foi em 1978, saiu num jornal aqui na cidade onde eu moro, Campinas. Eu, relendo o artigo, não tem nada errado no artigo, mas ele é um artigo muito simples, muito primário. Então, nós desenvolvemos o nosso pensamento, nós acumulamos, nós nos fortalecemos. Né? Então, Marx e Engels foram fazendo isso, e então não foi um rompimento brusco. Né? Ele vai ocorrer quando os dois, essa dupla de jovens revolucionários, né? Nessa época, por volta de 1944, um com 24 anos, outro com 26, né? Tudo jovem, os dois jovens. Essa é uma ilustração que consta no livro meu aqui de Marx.
os dois trabalhando junto. Essa é a época que eles se conheceram, 1844, em Paris, né? Tinham tido um contato 2 anos no jornal que Marx dirigia, chamava Gazeta Renana, já com 24 anos, em 1842, Engels com 20. Marx não teve lá uma boa impressão dele no primeiro momento, mas passou a ler artigos que ele escrevia e comentou com vários colegas dele, né? Como quem diz assim, esse cara aqui tem um grande futuro, né? Aí, em 44, ele foi muito mais receptivo e ficaram amigos por quase 40 anos, até Marx morrer em 83, né? Bom, essa ruptura ocorre quando Marx e Engels desenvolvem uma teoria alternativa à explicação do mundo materialista, entre aspas, de Hegel, né? Então, isso vai ganhando corpo e eles vão rompendo, né? Isso vai ganhar mais consistência quando Marx, nós estamos falando de um curso de Engels, mas é inseparável falar dos dois, né? Este rompimento vai ganhar consistência quando Marx publica o seu primeiro livro, mais simplesinho, que é muito complexo para todos nós, chamado Manuscritos Econômicos Filosóficos, né? A partir desse momento, vai ficar claro que esses dois jovens amigos revolucionários e, de certa forma, esquerdistas nesse momento, né? Nós temos sempre uma fase esquerdista aí na vida, né? Ele, então, será preciso negar a dialética hegeliana, que não era simples, porque o Hegel era o bam, 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 era o mais famoso, né? Era o grande filósofo, né? Naquele período, né? De modo em que essa teoria alternativa de Marx e Engels, né? Ela vai, então, superar a teoria hegeliana e eles vão, então, construir a teoria materialista da história, ou a materialidade do mundo. Isso é o que tem de mais importante. Nosso amigo professor Guilherme, obrigado, ele retransmite no canal dele também. Abraço. Professor Guilherme, ele leu, comentou meus 2 livros de Marx e de Lenin, e quero dizer para vocês que estou escrevendo o livro de Engels. Aliás, falando em livro, quero dizer que falta pouco, hoje eu finalizei um novo livro meu, que vai chamar Atualidades em Geopolítica Mundial, né? Eu projetei, hoje o livro está com 512 páginas, eu vou começar a produção, revisão, ilustração, diagramação, capa, etc. Aí é a impressão, que é a parte mais cara. Então, conto com vocês para, comprando um livrinho antigo, eu consigo publicar um livrinho novo, né? Bom, aí vamos caminhar rápido aqui, porque a aula de hoje é o livro novo, né? Também aqui nesse momento, no livro Ideologia Alemã, pela primeira vez na história, o mundo passa a ser visto como um produto do trabalho humano, né? Eu uso o termo humano aqui, mas eles não usam na época. Homem para cá, homem para lá, mas homem aqui no sentido de sinônimo de humanidade, né? Na época eles não tinham, então, mas eu faço a minha aqui, né? Isso não tem nada a ver com identitarismo, me faz favor, longe de mim. Então, o mundo visto como um produto do trabalho humano e de uma construção coletiva das pessoas, né? Isso não passou pela cabeça de Hegel, nem aquele que o antecedeu, que foi Immanuel Kant, né? Eu estou revendo minhas opiniões sobre Kant, mas não é o nosso caso aqui, né? Isso vai significar um grande avanço teórico na construção desta teoria alternativa ao hegelianismo, né? A questão religiosa, como também nós já vimos, era uma questão central para Feuerbach,
e outros seus colegas, como os irmãos Bauer, que nós vamos ver especificamente no livro de hoje, né? E ele, então, contesta a criação dos seres humanos por Deus. Era uma coisa assim, eles se apegavam muito nessa questão religiosa, né? E afirma exatamente o contrário, né? Que são os humanos que criam Deus. Isso é Feuerbach, né? Então, é dele a frase famosa, abre aspas, o homem é o Deus do homem, né? Eles eram filósofos ateus. O Bauer, vou falar daqui a pouco, mas ele chegou a ser demitido da Universidade de Berlim pelo seu ateísmo, né? Bom, essa sequência de raciocínios, né, de Feuerbach não incorpora o conceito e a importância do trabalho, né, que Hegel levanta e Marx e Engels mais ainda, né? Então, portanto, ele retoma a primazia. Eu tive instabilidade na internet aqui o dia todo, deu problema de manhã no 247, à tarde na TVT. Peço desculpa, mas eu aguardo um pouquinho, né? E aí ele volta, né? Acho que talvez não precise nem preparar aí o celular para uma emergência, mas vamos ver se não vai acontecer de novo, né? No livro manuscrito, né, a questão central e mais importante é a economia política e a alienação e a categoria trabalho ganham, então, muito mais destaques, mas foi Hegel que é o introdutor dessas questões e isso é muito importante. Por isso que nós dizemos, né? Marx pega o que é primordial em Hegel e despreza o que é errado. Pega o que é primordial em Smith e despreza o que é errado, né? E assim devemos ser, né? Toda vez que um operário produz uma riqueza, esta riqueza não fica com ele. Aí gera, então, a alienação. A alienação que tem uma interpretação dúbia também. Alienar no verbo, no sentido do verbo de vender, né? A sua força de trabalho, né? Então, esse operário transfere valor para as mercadorias que ele fabrica, que ele produz. Lembrando que eu já disse muitas vezes, o conceito de mercadoria na época era hoje em dia nós temos um conceito ampliado. Mercadoria não é só palpável, não é só bens materiais que nós produzimos, mas é também bens imateriais. Educação, você pega a educação, mas é uma mercadoria. O setor privado de ensino vende esta mercadoria, né? Saúde privada, né? Você não pega na saúde. Bom, então, mas enquanto as mercadorias vão se valorizando por causa deste valor que o operário trabalhador agrega, ele, ao mesmo tempo, vai se empobrecendo. Esta é uma contradição que se vive no processo produtivo capitalista, né? Aqui é uma frase de Marx, entre aspas, né? A depreciação do mundo dos homens aumenta em razão direta da valorização do mundo das coisas, né? Quanto mais as coisas ganham valor, mais depreciado ficam este mundo dos homens, no caso dos seres humanos, né? Esta frase é de Marx. É como se afirmássemos que o trabalho produz o próprio operário, né? Além das mercadorias que ele produz junto o próprio operário, né? Olha que coisa, né? Dessa forma, o operariado, eles não se sentem sujeitos, né? Mas simplesmente eles são objetos do seu produto. Impressionante, né? A coisificação
do trabalho da produção de mercadoria. Na essência, podemos dizer que será neste conjunto de escritos que não foram publicados, vocês lembram, este livro só foi publicado em 1933. Saiu simultaneamente na Alemanha e caiu de novo, vou repetir, esse livro não foi publicado nesta época que eles foram escritos. Como disse Marx, vamos deixá-lo para a crítica dos roedores, né? Os ratos aqui. Se eles comem é porque não estava bom o artigo, né? o livro, o texto. Né? Então, podemos dizer que será neste conjunto de escritos não publicados, mas que vai ocorrer o rompimento intelectual com Hegel e os hegelianos. Né? Tem autores que escrevem hegelianos com G-U-E ou G-E, hegelianos. Né? E eles, então, mantinham, né, as chamadas ilusões do espírito puro, né? Que isso vem de Hegel. Isso resulta numa saraivada de críticas, né, aos devaneios, fantasias humanas e falsas ideias. Portanto, nossos dois jovens revolucionários, eles então batem de frente com essas concepções, né? Tanto sobre os humanos quanto sobre o mundo. Para Marx e Engels, a construção do seu materialismo dialético e materialismo histórico, ele, então, leva em conta abre aspas, a produção e a reprodução, fecha aspas, da existência dos seres humanos. Como é que nós reproduzimos? Aqui não é a reprodução no sentido de ter filho, também, mas é a reprodução material, é a subsistência, é a vida em sociedade, é o plantio, não é? A produção dos bens necessários para a sobrevivência. Né? E aí, diz Marx, disso decorre todas as relações com a natureza e as relações sociais. Então, é assim que nós, então, concluímos o livro A Ideologia Alemã. Então, estamos finalizando. Não há dúvida mais que as formas como apreendemos o significado das formas de reprodução da vida na consciência humana é que dará as bases para um novo materialismo que estava surgindo, né? Então, a reprodução da vida é a vida em sociedade e a busca pelas condições materiais para a nossa sobrevivência. Com isso, vem a conclusão de que cada etapa no desenvolvimento humano, das formas como são produzidas as coisas para a nossa sobrevivência, a sobrevivência de todos, vai corresponder diretamente a uma forma específica de estruturação social. Isso é o materialismo histórico. O materialismo histórico pode ser, então, resumido da seguinte forma, né? É a maneira como nós explicamos a evolução das sociedades a partir do desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, aquela base econômica, aquela sociedade que nós vivemos, ela vai se transformar sempre que houver um desenvolvimento das forças produtivas, novas técnicas, novos instrumentos, e junto com a força de trabalho humano, tudo isso chama força produtiva, e isso impacta o modo de produção, né? E aí o modo de produção vai evoluindo, até que um dia ele dá um salto e se transforma. Escravismo para feudalismo, feudalismo para capitalismo, capitalismo para, três pontinhos, né? Nós
não dizemos, o marxismo não diz que é inevitável o socialismo. Então, é chamado determinismo, é um desvio do marxista, né? O que o que é certo, inevitável, é o fim do sistema com todas as manobras que eles têm feito, neoliberalismo, tirar direito dos trabalhadores, mas é inevitável o seu fim. O que não é inevitável é que será que esse outro modelo que vem vindo será o socialismo? Isso que, né? Por isso, a diferença central entre os seres humanos e os animais é exatamente isso, a capacidade de produzir trabalho. O Engels tem uma pequena brochura que tem na forma de livrinho, mas é parte de um livro também incompleto, mas eu vou comentar aqui no curso, chamado Dialética da Natureza. Ele aparece ali. O título do ensaio, da brochura, no caso aqui do capítulo, o título é muito infeliz, né? O papel do trabalho na transformação de macaco em homem, né? O Engels leu A Origem das Espécies de Darwin, né? Porque Darwin nunca disse isso, mas as traduções que nos chegaram foram isso. Igual a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né? Muitos colegas meus que gostam e abusam do termo classe trabalhadora, e eu não uso esse termo, que não existe uma classe de quem trabalha, né? Isso é avesso ao marxismo, isso não é marxismo, eu não uso, jamais usei e jamais usarei, né? Mesmo que seja de fácil compreensão para os trabalhadores, mas é um erro, não há uma classe dos que trabalham, né? Então, eu tenho insistido nisso, nós temos que ter rigor, né? Um rigor científico na difusão das ideias e das concepções marxistas. Então, o papel do trabalho é fundamental em nos diferenciarmos de outros seres, né? Nós somos animais também, mas chamados animais racionais, né? Porque produzimos trabalho. Então, será exatamente essa capacidade de produzir trabalho é que vai nos tornar seres históricos, né? E finalizo, para os neo-hegelianos de esquerda, não há uma preocupação com a realidade social em que estão inseridos todos nós, seres humanos. E como essa realidade pode impactar no nosso pensamento. Eles não incorporam a categoria trabalho e, muito menos, a categoria forças produtivas. Então, aí há uma relação consciência e matéria, né? O pensamento hegeliano, que não é dialético no sentido marxista, eles entendem que a consciência pode interferir na realidade, na matéria, no trabalho, quando a visão marxista é exatamente ao contrário. Tá bom? Então, dou por encerrado. Isso será o capítulo do livro que eu estou escrevendo simultaneamente às aulas. Espero terminar o curso em março e em abril a gente já começar a produzir o nosso livro, que já tem aqui a capa, né? Que é Engels para principiantes. Será o número 3. O caderno fotográfico já está pronto. Lembra, as 2 primeiras aulas foram audiovisual, né? Eu ia falando das fotos. Esse aí já está pronto, 64 páginas. Isso vai sair na forma de encarte, né? Todos os livros que são mais ou menos ligados à biografia têm sempre um caderno, um encarte fotográfico, né? Bom, agora vamos entrar então propriamente na aula de hoje. Eu espero concluir ainda hoje. O livro é este, A Sagrada Família, que não tem nada a ver com a família alemã. Essa dupla de jovens revolucionários aqui
eles compravam briga teórica com muitas pessoas. Aí é o momento de rompimento, 44, 45. Eles romperam com Feuerbach, se afastaram do pensamento de Hegel, que já tinha morrido, né? E romperam com os três irmãos Bauer, né? O Bruno, Edgar e Egbert, os irmãos Bauer, a família Bauer. Então, o título A Sagrada Família é uma ironia a esses. Nós não temos a foto do Egbert, né? Mas o principal deles aqui é o Bruno. É o principal e é o mais equivocado, né? É o que acha que pregar o ateísmo é a melhor coisa que eles faziam, né? Eu nunca fiz isso, não faço da minha vida uma atividade anticlerical, isso é bobagem, né? No meu livro de Lenin há um capítulo denso, longo, Lenin, a religião. Eu achei importante colocar isso. Como há um capítulo também maior do que esse, chamado Lenin e o trotskismo, onde eu bato duro no trotskismo, sem dó, sem dó. Bom, o nome do livro é muito grande. O nome do livro é A Sagrada Família ou A Crítica da Crítica Crítica contra Bruno Bauer e consortes. Então, essa dupla de jovens irreverentes, eles escreveram um livro para refutar o pensamento desta família. Por isso, a Sagrada Família. No livro A Ideologia Alemã, que é mais ou menos desta época, essa é a capa original da publicação. No livro Ideologia Alemã, eles atacam Bauer, eles atacam Feuerbach e Max Stirner. Então, eles chamam de São Bruno, que é o Bruno Bauer, né? São irônicos, né? E este livro aqui, eles então atacam esta família e consortes, que é Bruno, irmãos e outros, né? Bom, Marx e Engels eles conhecem em 44 e já entre agosto e setembro desse ano eles escrevem este que é o primeiro livro. Eu comecei com o Manifesto, depois Ideologia, depois esse. Se fosse no livro, quando eu publicar, vai ser em ordem inversa. Esse é o primeiro, o Ideologia é o segundo, o Manifesto é de 47, é o terceiro, né? São os únicos três que eles escrevem juntos. Bom, este aqui é um encontro altamente profícuo, né? Você veja se profícuo é com K, com C ou com Q, com profícuo ou co. É um encontro onde eles debatem muitos temas em profundidades. E aí começa a gestar, porque eles liam os artigos que esse Bruno Bauer tinha. Ele tinha um jornal, né? Era um jornal literário, né? Onde eles publicavam críticas. Então, eles faziam crítica de tudo, né? Aí ele então publica Crítica da Crítica Crítica. São irreverentes, são impertinentes nossos dois jovens revolucionários, não eram rebeldes, né? Bom, o livro sai em fevereiro do ano seguinte, né? 45, mas eles escrevem nesses 2 meses, agosto e setembro, onde eles, encantados um com o outro, né? Sabe aquele que você tem uma amizade, uma identidade com um companheiro ou companheira, né? Que a pessoa sabe o que você vai falar, né? E eu já tive assim, acho que uns 2 ou 3 amigos, parece que ele adivinha o pensamento da gente. Então, eu imagino que este encontro foi algo assim, né? E eles se encantaram mutuamente e começaram a produzir.
Porque eu imagino assim, olha esse artigo miserável que esse Bruno escreveu. Ah, mas eu li também, né? Eles liam demais, eram leitores vorazes, né? Bom, então esse trabalho conjunto entre eles é o primeiro, né, na ordem. Nós não obedecemos a ordem cronológica, né? Então, portanto, o termo Sagrada Família é uma crítica satírica aos irmãos Bauer, Bruno, Edgar e Egbert, o menos famoso deles. Esse livro não deveria ser um livro, deveria ser um pequeno panfleto a ser produzido e distribuído nos meios, na militância de esquerda socialista, revolucionária. É um socialismo ainda embrionário, era um socialismo muito influenciado pelo socialismo e o materialismo francês, que eram muito primitivos ainda, né? Por isso que nós chamamos de utópico. Mas eles, ao final, quando estava lá composto, e a forma de composição na época era muito, completamente diferente do que é hoje um livro, eles se surpreenderam com o tamanho e a dimensão. O livro da editora Boitempo, ele tem 237 páginas. Depois eu vou ler o último epílogo para vocês. Até aqui eles debocham. É um epílogo de 2 linhas, né? Marx teve um peso maior. E cada capítulo que você tem entre parênteses, Marx, Engels, e às vezes os dois juntos. São raros, né? E então, esse início de 45, Marx iniciava o seu exílio. Ele tinha sido expulso da França e estava morando em Bruxelas, na Bélgica. Havia um grupo de intelectuais nessa época, hegelianos, todos eles. Alguns se diziam hegelianos de esquerda. Eu expliquei no Ideologia Alemã o significado de hegelianos de direita, tinha. Estes grupos se intitulavam de livres, entre aspas, livres. Nós somos livres, né? Como quem diz, ninguém nos controla, né? Ou eles se intitulavam, entre aspas, críticos, e publicavam todos os seus escritos, artigos, ensaios, no jornal editado pelo Bruno Bauer, que tinha o nome de Jornal Literário Geral. Muito obrigado. Eu pensando que é um café aqui, é um suco. Então, esse jornal literário, eu vou mostrar o último capítulo, vocês vão lembrar desse jornal aí. Marx e Engels eram até amigos próximos dessa família Bauer, quando eram todos dos círculos de jovens hegelianos, né? Tem alguma vitamina aqui que eu não identifiquei do que. Bauer e seu grupo, eles pretendiam ser uma universidade a partir das questões intelectuais. Poxa, está muito instável. Talvez eu tenha que ligar o celular, então. Os irmãos Bauer e seus aliados diziam que eram os conceitos criados pela filosofia
que eram a força motriz das mudanças e das transformações sociais. E eles se apresentavam como, abre aspas, elementos criadores exclusivos da história. Então, eles jogavam confete neles mesmos, eles eram os maiorais, os grandes. E Marx e Engels não aceitavam isso, né? Isto é um equívoco, né? Um erro. Sem falsa modéstia e com arrogância, eles chegaram a escrever a seguinte frase, que está em alguma parte do livro aqui, abre aspas. O destino poderá decidir conforme quiser. Nós agora sabemos que ele é obra nossa. Já viu frase mais arrogante que essa? O destino toma a decisão que quiser, mas esse destino é obra nossa, né? Bruno foi demitido, como já disse, da Universidade de Berlim pelo seu ateísmo, né? Marx nunca chega a ser professor da Universidade de Berlim. Ele se forma na época em que Bauer foi demitido e não há clima nenhum para a contratação de um cara com o perfil de Karl Marx, né? Ele, Bauer, né, e seus aliados chegaram a dizer que a crise decorrente da demissão do próprio Bauer, olha a importância que ele se dava, a crise seria tão grande que isso poderia desencadear uma revolução na Alemanha. Eu pus entre parênteses sic, uma palavra latina, né, que diz é assim mesmo que está escrito, olha o absurdo, né? Romano não lá, é latim, romano é a mesma coisa. Estes irmãos e seus consortes, né, o subtítulo aqui é consortes, né? Consortes. Eles viam nas massas, né, um entrave para o desenvolvimento. Desenvolvimento do quê? De uma forma superior de consciência. Porque as massas trabalhadoras, né, eram muito atrasadas. Então, olha, não só o preconceito, como um elitismo que jamais Marx e Engels teriam cometido. É uma arrogância intelectual. Eu pauto a minha vida, luto contra essa arrogância. Eu não gosto do termo intelectual, eu prefiro o termo erudito para mim, né? Mas vamos lá. Os intelectuais, de um modo geral, devem lutar contra esta arrogância. Tem que ser a posição socrática. Só sei que nada sei. Só sei que eu aprendo com os outros. Eu não falo de mim quando encontro outras pessoas. Eu fico perguntando das pessoas. Eu quero saber, elas têm muito a me ensinar, né? Como diz o Norberto Bobbio, grande filósofo italiano, né? Você tem a dominação econômica, né? O opressor, né? O proprietário dos meios de produção oprime o trabalhador, né? Você tem a dominação política na sociedade, quando a burguesia, por exemplo, faz maioria no Congresso Nacional. Mas tem uma terceira, que é a opressão ideológica. Você imagina na Idade Média, onde só os padres tinham acesso a palavra deles era uma palavra, era Deus falando. Não é porque eles eram padre, é porque era a verdade absoluta. Ninguém poderia contestar. Nós não agimos assim. Bauer age assim, né? Pior que isso, na opinião deles, né? As massas e suas consciências atrasadas poderiam, abre aspas, contaminar, fecha aspas, os ideais filosóficos apregoados justamente por essa minoria que forma, então, esta elite intelectual naquele momento da Alemanha, eles que se diziam seguidores de Hegel.
Eles avaliavam, isso tudo resumindo aqui os capítulos do livro, que as massas, né, como sendo inimigas do espírito. E esse tensionamento decorre sempre de uma luta existente entre a estupidez e a sabedoria. Então, veja, eles se consideravam sábios e as massas eram estúpidas, né? Por isso, as massas eram inimigas do espírito. O socialismo, que já era muito popular na Europa nesta época, mas um socialismo primitivo, um socialismo utópico, influenciado pelos pensadores franceses, mas na Europa, de um modo geral, ele já era muito popular. Para Bauer, o socialismo era como se fosse uma expressão das massas. Só se chegaria à emancipação pela crítica. O socialismo não emancipa ninguém, né? Então, por isso, a crítica. E o livro Crítica da Crítica Crítica, né? Para a Sagrada Família, né, a luta mais importante era a luta contra a religião. Isso é um erro absolutamente primário, não é? Eles pregavam o ateísmo com o fim de derrotar e derrubar, destruir o Estado cristão. De fato, naquela época, todos os estados europeus praticamente eram estados cristãos, seja protestante, seja católico, né? De certa forma, eles acabam se parecendo mais ou menos que defende voltou, né? Puxa, tá ruim. Eu vou deixar o celular preparado aqui. Se precisar, então, eu conecto. É, só um minutinho, pessoal. Eu vou deixar. Não funciona. Não funciona da microfonia. Tem que ser um ou outro. Bom, espero que não caia mais. Peço desculpas aí. Vamos lá. Todo o desenvolvimento era da crítica pela crítica, não é? Criticismo só era possível pelo simples fato que, na Alemanha, em especial, não existia ainda uma corrente política
teórica revolucionária que a eles se contrapunham. Então, por este momento, quando ainda estes dois jovens escrevem este livro em 44, que sai em 45, não havia alternativa a essa Sagrada Família, que se dizia seguidora de Hegel, né? Tá. E mais do que isso, esta corrente alternativa revolucionária não só não existia, mas se existisse, teria que ter amplo apoio nas massas, né? Até que chegou, então, um dia, aquilo que ficou conhecido como marxismo, né? Mas isso não é neste ano que nós estamos, onde este livro foi publicado, né? Isso viria a partir de 1848, com a publicação do Manifesto, e a partir daí é que o pensamento marxista vai ser melhor desenvolvido, né? As revoluções na Europa, elas aconteceriam apenas em 1848, que é considerado o ano das revoluções. E nós estamos em 44, né? Então, a própria burguesia alemã, né, ela não via alternativa e era completamente incapaz de oferecer, por exemplo, convocar uma nova Constituição. O que nós vivíamos ali na Alemanha era um absolutismo monárquico, né, que não era exclusivo da Alemanha, Então, essa burguesia não conseguia garantir amplas liberdades políticas de manifestação, né? Então, esse absolutismo ele é o rei Fernando Guilherme IV, é o nome, né? Então, a burguesia não estava no poder. Aí há aquele golpe em 1800, e é o 18 Brumário, né? Quando Luís, sobrinho de Napoleão, Luís Bonaparte, 1851, ele implanta outro modelo ali, mas no caso, com o consentimento da burguesia. Mas este momento que nós estamos falando aqui é 1844. Isso não havia acontecido ainda. Então, esse absolutismo impunha uma grande repressão e impunha uma ideologia teocrática, né? E aí, a nossa Sagrada Família, os irmãos Bauer, achavam, então, em função disso, que a questão principal tinha que ser combater o cristianismo, pregar o ateísmo e pregar a destruição do Estado cristão, e não colocar nada no seu lugar, né? Essas críticas baseavam-se, diz eles, né, fortemente na razão, né? Por isso que eles também eram considerados racionalistas. Nós falamos na aula passada, eles se contrapunham aos empiristas, né? Kant é que tenta fazer um equilíbrio entre eles, né? E tem uma passagem que a Sagrada Família diz, abre aspas, se a razão é o fim da história, então é o bastante torná-la conhecida. Tornando conhecida a razão, está resolvido todos os problemas da humanidade, né? Este é o pensamento da Sagrada Família. Devemos lembrar que, desde 1840, a Alemanha, está aqui o nome dele, era governada por Frederico Guilherme IV. E ele ia no sentido oposto à defesa da razão, né?
Nesse caldeirão cultural, né, vemos um cenário intelectual do país muito distante da realidade, né, da Europa. Havia muito misticismo na Alemanha e o mais alienados da Europa em termos de ideologia naquele momento era justamente a Alemanha. Então, este é o quadro, o caldeirão de cultura, como eu escrevi aqui, né, que viviam esta sagrada família e os nossos dois jovens revolucionários ainda em processo de amadurecimento político, né? Marx e Engels começam a se afastar deste grupo sob o argumento que eles, né, os livres, entre aspas, não realizavam nenhuma análise concreta da realidade concreta, né? Então, não tinha por que ficar próximo de um agrupamento que não tinha nada a acrescentar a nenhuma teoria, né? Nesse livro, né, e que é de 45, e no livro seguinte, que é o que nós vimos na aula passada, 46, que é a ideologia alemã, os personagens da família Bauer e seus aliados são mostrados pelos nossos dois jovens revolucionários de forma a mais ridícula possível, né? É o estilo deles, que não podemos, né? Marx e Engels começaram a ver nos trabalhadores que Bauer chamava de embrutecidos como sendo, abre aspas, criadores de um novo mundo. Então, aí é o oposto do que eles pensavam, né? Então, eles tomam rumos completamente diferentes, né? Para esses críticos, né, todo o mal reside no modo de pensar dos trabalhadores. Diziam que os trabalhadores jamais se livrariam dos seus patrões, da miséria, apenas pelo pensamento puro, né? É impressionante o elitismo deles, né? Hegel mesmo não concordaria com nada disso. Os críticos, entre aspas, ou os livres, entre aspas, para eles, né, os trabalhadores estavam do lado oposto deles. Já se percebia a diferença entre o ser e o pensar, entre consciência e vida. E aí é que vai entrar, então, um novo desenvolvimento da dialética, que é a dialética marxista, que é o materialismo dialético, né? O mundo é material. As ideias decorrem do mundo material. A matéria influencia na consciência e não ao contrário. Marx e Engels, nessa época, já estavam recebendo influências dos filósofos materialistas, socialistas utópicos, a maioria são franceses, do século XVIII, que diziam que as condições exteriores é que deveriam mudar para que o eu se modificasse. Então, começa a um materialismo primitivo, né? Olha, se o mundo material muda, o eu muda também. Então, é o mundo material me influenciando, e não ao contrário, né? Eu falo os franceses, né, porque é o Saint-Simon e o Charles Fourier. Mas não só. Tem aquele famoso inglês, Robert Owen, né? E há um menos conhecido na Itália. Não são muitos os autores que lembram sempre dele, né? Tommaso Campanella, né? Ele escreveu um livro, La Città del Sol, A Cidade do Sol, parecido com o Owen, né? Uma cidade que não tinha dinheiro, todo mundo era igual, todo mundo era dono de tudo, todo mundo trabalhava. Não deu certo. Bom,
Esses, filósofos utópicos, materialistas primitivos, diziam que se o homem é formado pelas circunstâncias, é preciso, então, criar e formar circunstâncias de humanidade, né? Ou circunstâncias humanas. Então, transformar a realidade ajuda a transformar os homens, e aqui os seres humanos, que são fruto dessas circunstâncias, né? Muito primitivo esse materialismo, né? Os críticos, né? A Sagrada Família, eles diziam que a história é um sujeito abstrato que se utiliza do homem como meio para alcançar os seus fins. Para Marx e Engels, a humanidade faz a história e as pessoas são os reais sujeitos delas, né? Os homens fazem a sua realidade concreta e material, mas não fazem segundo a sua vontade. Isso é uma frase clássica do Marx, né? Ele, essa Sagrada Família, eles enfatizavam que as ideias por si só não mudariam a história, né? O que triunfou, que o triunfou, a derrota dos trabalhadores tinha relação com a luta das classes sociais que as empunhassem. Então, vou repetir aqui o conceito, né? O triunfo, ou a vitória ou a derrota dos trabalhadores guarda uma relação direta com as classes sociais que dirigiram esta luta, né? Marx e Engels sempre apostaram no levante revolucionário das massas, né? Então, as ideias não mudam a história segundo a família sagrada, né? O Edgar Bauer, irmão do Bruno, que era o mais famoso, ele chegou a dizer que a filosofia não deveria se envolver com nenhuma ação política, mas deveria, inclusive, livrar-se dela e, se houvesse, como se fosse possível haver uma neutralidade no pensamento, né? Então, não há neutralidade na ciência, na filosofia, né? Para esses livres, entre aspas, na verdade, as massas trabalhadoras até atrapalham o curso da história, pois estas, as massas, não se moveriam por ideias elevadas, superiores, mas por interesses menores. Então, veja a forma como é expresso o preconceito. Para Marx e Engels, é justamente o oposto. E eles expressam isso no livro. Pois são os interesses das massas que devem guiá-las, né? Aqui um parêntese, uma boa parte do livro, o pano de fundo, é um romance que havia sido publicado ali na Europa, traduzido para várias línguas. O nome do romance é Mistérios de Paris, de Eugène Sue. Escreve-se Sue. Sue. A esquerda francesa, alemã, europeia, né? Ela se encanta com a obra porque a obra mostra as dificuldades e a miséria dos operários parisienses. Mas a mesma obra faz sucesso com a direita, porque também pelo fato de que o autor, Eugène, né,
ele, ao final, apresenta como solução para os problemas dos operários a filantropia e a generosidade. Então, é uma obra que contempla gregos e troianos, né? Direita e esquerda. Marx, né, critica o fato de que o livro desenhava uma solução que afastava o proletariado parisiense de uma solução revolucionária. Deixava intocado os grandes problemas, como a miséria, e dava apenas aos ricos o protagonismo. Então, você veja que ele vira, em certos momentos, crítico literário, né? Mostrando que estava errado tanto a esquerda como a direita, que gostaram muito desta obra, desse romance. Quando o livro que combatia a Sagrada Família, né, a família Bauer, ele foi publicado, a família toda já estava em bancarrota, né? Já estava liquidada e o seu jornal literário já havia sido fechado. Então, quando sai em fevereiro de 45, bom, peço desculpa de novo, alguns autores, não é o meu caso, que eu não sou um estudioso em profundidade de todas as obras marxistas, né? Eu conheço o básico e o mínimo para retransmitir assim quando damos curso, né? Mas alguns autores acham que Marx bateu muito pesado com essa obra, bateu duro nos irmãos Bauer. Eu não sei se eu usaria esse mesmo estilo, né? Mas é o estilo, né? Na época, um outro cara que Marx já tinha brigado com ele, eles brigaram com muita gente, isso eu reconheço, mas é a luta, luta de ideias, luta de classe, né? Um cidadão chamado Arnold Ruge, né? Um líder revolucionário, tal, de esquerda, mas era desafeto do Marx. Ele tentou impedir, ele já sabia que estavam produzindo o livro, eles parece que sabiam de tudo, não tinha internet, não tinha telefone, mas eles se conversavam, né? Tentou impedir a publicação da obra, né? Dizendo que essa obra expressa o ódio de Marx à família Bauer. E eu acho que ele tinha razão. Bruno Bauer acabou respondendo timidamente à publicação do livro, apenas dizendo que os autores, Karl Marx e Friedrich Engels, não haviam compreendido o seu pensamento. Dá até pena, né? De um modo geral, o livro é polêmico e controverso, que mostra o pensamento de dois jovens revolucionários que combatiam ideias, né, de fato, profundamente equivocadas, mas talvez a pancada tenha sido maior do que o necessário. Aqui é apenas uma divagação minha, né? Marx escreve em 1850, portanto, 5 anos depois do livro, 2 anos depois do manifesto, já um Marx já chamado, os autores chamam de um Marx em transição para a vida madura, né? Então é um Marx aqui com 32 anos. Ele releu o livro e manifestou absolutamente satisfação com a sua publicação. O, o jovem, né, que viraria velho depois, ele não se arrependeu de ter publicado. Bruno Bauer se tornaria uma pessoa conservadora na política alemã. Seu irmão Edgar chega a ser preso em 1846 por 3 anos, exatamente por escrever panfletos que defendiam seu irmão Bruno. E
Seu irmão Edgar, irmão de Bruno, ele se converteu ao cristianismo ortodoxo. Eles que eram ateus. Então, este é o fim da família, da Sagrada Família. Dali em diante, esses dois jovens nunca mais pararam de construir e edificar a teoria revolucionária que leva o nome de marxismo. Agora eu vou ler para vocês o último epílogo, o último capítulo do livro. Epílogo histórico. Conforme ficamos sabendo posteriormente, não foi o mundo que naufragou, mas sim o jornal literário crítico. Os caras tripudiam no cadáver da Sagrada Família. Então, o jornal deles foi fechado e eles, lá no finalzinho, souberam disso e o livro foi para a gráfica com este epílogo histórico. Meus amigos, peço desculpas aí em nome da Net Claro, que eu não tenho nenhuma responsabilidade pelas interrupções, mas eu voltei no mesmo ponto, nada foi perdido. Semana que vem voltamos com a 9ª aula, não vai ter mais suspensão de aula, como foi 22 e 29 de dezembro. E a partir da semana que vem eu começo a falar do livro agora todos os livros são só de Engels, né? Então, semana que vem é o livro dele sozinho, de 1845, Situação da Classe Operária na Inglaterra, que muitos traduzem Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Esse não é a minha tradução. Tudo bem, gente? Obrigado por tudo. Desculpe qualquer coisa aí, tá bom? Se vocês puderem acessar a minha editora, tem lá, eu mudei hoje os preços, tem lá uma série de promoções. Eu tenho, comprando meus 8 livros, ganha 2 livros. Aí tem os livros de política internacional, que são 4, e o livro de sociologia, 4. Também comprando pacotes menores, você ganha sempre 2 livros. Um sobre chamado Gaza, e se Gaza cair, que é sobre um período da história da Palestina, e um outro que não é meu, mas eu que editei. O autor queria até que eu assinasse junto, não concordei. Fiz o prefácio, que é o livro sobre o Islã. Islã, esse desconhecido. Tá bom? Então, ou se comprarem, me ajudam na questão do combo Marx e Engels. Ele é um livro paradidático, ele é um livro inteirinho ilustrado, né? Tem 150 imagens, todas elas com legenda. A mesma coisa o livro de Marx, né? É totalmente legendado, né? Não, Eliabe, eu não estou aqui criticando o conteúdo da tradução, estou criticando o título. Eu traduzo a situação da classe operária na Inglaterra, porque classe operária é sinal de igual a trabalhador. Não tinha setor de serviço, né? Agora, o Socialismo Utópico, o Socialismo Científico, é um dos melhores livros de propaganda do Engels. Eu vou falar. Foi um dos primeiros que eu li. Tudo bem, então, pessoal? Eu não posso colocar o endereço aqui da editora no site, aqui no chat, que o YouTube não permite endereço, não sei porquê, mas você procura no Google Editora à Parte, com 2 P's. Só tem essa no mundo inteiro. Tá bom? Obrigado por tudo. Bom resto de semana para vocês. Um beijão, um abraço em todos aí. Tchau, obrigado, viu?